Então, meus queridos, é com muita alegria que hoje nós estamos recebendo em nossa casa pela primeira vez o nosso querido Eduardo Henrique, um expositor espírita que trabalha na agremiação espírita Francisco de Paula, lá na Tijuca. Então ele veio trazer o fruto das suas pesquisas e com certeza todos nós, mais uma vez, ficaremos felizes por esse amigo que chega e com certeza continuará conosco em outras situações, em outros momentos. É um novo amigo, mas que, se Deus quiser, se depender de todos nós, porque Deus quer, será um amigo constante. Tá? Então, conosco agora o nosso querido Eduardo Henrique. Boa tarde a todos. Eu vou para cá para não ficar na frente da apresentação. Queria compartilhar com vocês essa alegria também. Realmente eu estou muito feliz de estar aqui. O Ricardo me apresentou, deu uma viajada rápida assim dentro do ambiente da casa. E realmente, todas as vezes que a gente vê trabalho acontecendo, a gente fica logicamente muito feliz. Eu queria dizer a vocês que nós vamos estudar na tarde de hoje o Cristo Consolador. E com toda certeza nós vamos gostar do estudo da tarde de hoje. Por que nós temos certeza que nós vamos gostar do estudo da tarde? Porque quando algumas pessoas chegam e dizem para nós assim: nossa, que estudo gostoso, que estudo bom que a gente teve na tarde de hoje, eu costumo responder às pessoas dizendo assim: olha, quando a gente ouve uma música de excelente qualidade vindo de um alto-falante, né, vindo de uma caixa de som, ninguém chega e diz assim: nossa, que caixa de som maravilhosa. A pessoa não confunde a caixa de som com o conteúdo da música. No nosso caso, a grande certeza que existe que nós vamos gostar é porque, na realidade, nós, quando chegamos numa casa espírita, é porque, de alguma maneira ou de outra, nós estamos com vontade de ouvir os postulados da doutrina espírita. Então, todos nós vamos gostar. Principalmente quando vocês virem aqui a nossa maneira de trazer a apresentação, nós nunca saímos das obras fundamentais. Nós trazemos a obra fundamental exatamente como ela está escrita no livro, para não ter nenhum risco, zero chance de trazer achismo para dentro do centro espírita. Nós temos a função, nós temos a responsabilidade, expositores, estudiosos, dirigentes de grupos de estudo, todos se preocupam em tentar preservar a doutrina espírita ao máximo. Essa é a principal coisa que faz com que nós gostemos do estudo. De cara, no título, a gente coloca aqui uma imagem de um companheiro que está aqui, né, um artista, claro, isso aqui é teatro, né? Então aquele ali é Jesus? Não, claro, aquele ali não é Jesus. Aquele ali é uma representação de Jesus. Assim como esse que está aqui, a gente não conhece, a gente não sabe o nome dele. Mas, quando nós olhamos uma imagem como essa daqui assim, a nossa ideia é tentar transparecer para a gente que este indivíduo aqui, ele significa todos nós ligados ao nosso Cristo solar. Encarnados, desencarnados, todos, sem exceção. Qual é o sentido da mensagem? Em todas as ocasiões, em todos os momentos que a coisa apertar para o nosso lado, nós devemos ir em direção de Jesus. E isso foi ele mesmo que disse para a gente, não foi? Não foi ele que chegou para a gente, falou com a maior tranquilidade do mundo: vinde a mim, vinde, todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados. E ele deu aquela convicção, deu aquela certeza: e eu vos aliviarei. Muitos de nós, ainda ligados às nossas questões históricas, ainda muito ligados às nossas questões materiais, nós somos pessoas. Se tivesse uma pessoa sentada aqui na minha frente, eu ia fazer ao vivo para vocês verem. Imaginem que tivesse uma pessoa aqui na minha frente. Se eu chegasse para essa pessoa e dissesse para essa pessoa: eu gosto de você, ela ia dizer assim: ah, tá bom. Se eu chegasse para ela e dissesse: eu gosto de você,
e passasse a mão no ombro dela, se ali passasse a mão assim no cabelo dela, falando assim, puxa, eu gosto tanto de você, ela ia falar, uau, que bom. Muda. Por quê? Porque nós somos pessoas materializadas. Nós somos pessoas que não ainda estamos... O pensamento é muito bom a gente ter, mas infelizmente nosso estágio ainda é o estágio de pegar as coisas. Não é à toa, principalmente nós cariocas, que, por exemplo, se a gente encontra a pessoa às 8 horas da manhã, a gente olha para a pessoa e cumprimenta. Oi, tudo bem? Se a pessoa for no café e voltar, o que a gente faz? Oi, tudo bem? Se a pessoa não fizer oi, tudo bem na segunda vez, a gente fala, por que ela não me cumprimentou? A gente gosta de ser cumprimentado, a gente gosta de falar com as pessoas. Então, normalmente a gente acha que Jesus vai chegar fisicamente e vai nos pegar no colo. Mas na realidade não é assim. O colo que Jesus dá a cada um de nós é muito mais poderoso do que o colo físico. Porque o colo que Jesus dá a cada um de nós é o colo que ele diz para cada um de nós assim, olha, vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas em outro momento ele disse que quem quer chegar ao Pai, ele avisou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meu intermédio. Então, na realidade, o maior colo que Jesus dá a cada um de nós são os ensinos que ele nos traz. Seja os ensinos que ele mandou, acreditem, muitos ensinos estão no Antigo Testamento. Entraram por um ouvido, saíram por outro, a gente não conseguiu entender o que ele estava dizendo. Precisou ouvir mais uma vez, e nessa feita, vários companheiros, os evangelistas, Paulo de Tarso e outros tantos, saíram escrevendo as obras, escrevendo os livros do Novo Testamento. O que nós fizemos? Entrou por um ouvido, saiu por outro. E aí houve a necessidade dele mandar mais uma vez, trazer mais uma vez os conteúdos. E é justamente isso que nós vamos ver na tarde de hoje. Num primeiro momento, o jugo leve. Num segundo momento, o Consolador prometido, propriamente dito, itens 3 e 4 do capítulo 6 do Cristo Consolador. E finalmente, de 5 a 8, o advento do Espírito de verdade. Não tem a menor condição, nenhuma condição de em uma hora a gente varrer todos os itens. Não tem condições. Mesmo que quisesse resumir, não tem condições. É muito conteúdo. Se numa pedacinho de uma folha desse tamaninho aqui assim, desse tamaninho a folha com uma mensagem do Minuto de Sabedoria, eu percebi que nós quase 10 minutos falando de tanto conteúdo que tem. E a nossa companheira Mayra falou sobre uma frase. Imaginem nós falarmos sobre itens 1 a 8 do capítulo 6. Não tem condição. O que a gente vai fazer? Nós vamos dar uma passeada dentro do capítulo. Essa parte aqui nós já falamos. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a primeira parte da mensagem que ele nos traz. O sentido é esse. Todas as vezes que nós formos subjugados pelas situações do dia a dia, nos lembremos de Jesus. Todas as vezes, todas, sem exceção. Às vezes, até por uma questão de mais assim, de didática, de mais... eu acho que é mais didática mesmo. A gente, quando trabalha dentro do movimento espírita, a gente lembra assim, nunca deixe de ter ao seu alcance o Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre que receber uma ligação, que tiver um aborrecimento, pega o Evangelho, faz uma prece, abre o Evangelho e virá a mensagem necessária. Na realidade, por incrível que pareça, todas as obras kardecianas oferecem o mesmo tipo de conforto. Todas as obras. Então, na realidade, quando Jesus se apresenta para nós como Consolador prometido, quando ele traz para nós a doutrina espírita como sendo esse conjunto de mensagens de consolação, nós nada mais, nada menos precisamos fazer
é nos aproximar desse conteúdo. Outro dia eu estava conversando em grupo de estudo. Eu disse assim: eu não conheço uma única pessoa que não se aproxime do estudo da doutrina espírita que não se transforme numa nova pessoa, numa nova criatura. Não tem como, porque nós somos submetidos a uma enxurrada de conceitos de ética e moral em qualquer um dos livros. Qualquer um dos livros. Qualquer um. É tanto conteúdo, tanto conteúdo, tanto conteúdo, que a pessoa não tem como ela continuar sendo a mesma pessoa de um dia para o outro, de um ano para o outro. E aí a gente costuma dizer assim: se você tem 1 ano de doutrina espírita, você mudou 1 ano. Se tiver 2, mudou 2. Se tiver 20 anos de doutrina espírita, você ainda consegue perceber que você, depois de 20 anos, não é a mesma pessoa depois de 19 anos. Por quê? Porque ele modifica a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Muitos. E aí, mais uma vez, a confusão, aquele elenco de confusões que existem dentro da nossa natureza. Às vezes o vizinho, não entendendo como funciona, o vizinho diz assim: espírita foi feito para sofrer. O vizinho diz assim: espírita gosta de sofrer. Ah, mas vocês não gostam de sofrer? Não, ninguém gosta de sofrer. Nós gostamos e procuramos a felicidade. Mas, quando nós somos submetidos a esses conteúdos, quando nós estamos em sofrimento, muitos de nós olhamos e falamos assim: eu não tenho problema nenhum. Porque a gente consegue olhar para fora. Porque a gente olha de maneira diferente. A gente ouve os ensinos que Jesus traz para cada um de nós. Me lembro de uma reportagem uma vez, nós que estamos passando num período crítico aqui no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, né? Mas o Rio de Janeiro está complicado, a gente sabe disso, né? E aí, eu me lembro que uma vez a reportagem, querendo incitar a população a reclamar das coisas, e aí num determinado momento, virou um companheiro que acabou o carro dele, né? Um companheiro quebrou o vidro do carro dele e pegou o toca-fita dele. Lá naqueles tempos que o pessoal pegava toca-fita, né? Hoje em dia eu acho que ninguém pega mais toca-fita, né? Mas quando ele pegou o toca-fita, o repórter foi em cima dele, feliz da vida, achando que ele fosse ficar revoltado, que ele fosse quicar, que ele fosse fazer um monte de coisa. E o repórter virou para ele e perguntou: meu amigo, o senhor está revoltado? E ele disse: não. Mas não acabaram de roubar o seu rádio? Roubaram. E o senhor não está revoltado? Não. Por que o senhor não está revoltado? Porque eu sou espírita. Só isso. E o repórter ficou assim, estarrecido. Para todos nós que nessa semana vimos televisão, na Barra da Tijuca, se eu não me engano, teve uma médica que passou por uma situação de grande violência e ela na televisão falando com a maior tranquilidade do mundo: nós temos obrigação de atender toda e qualquer criatura que esteja em sofrimento. Eu, quando ouvi aquilo, eu fiquei com uma vontade de dizer assim: eu acho que essa daí é espírita. Eu fiquei com uma enorme vontade. Eu não sei se ela é. Se ela não for, entendamos que ela é uma dessas tantas criaturas que existem na natureza que não tem a etiqueta dizendo que é espírita, mas o comportamento dela já é um comportamento cristão, já é um comportamento espírita. Então, é isso que Jesus está convidando a cada um de nós. Aproximemo-nos do conteúdo que ele traz. Vamos em direção a Jesus. Quando nós nos acostumarmos a fazer isso, quando isso passar a ser uma coisa corriqueira no nosso dia a dia, vai acontecer o passo seguinte, que é o passo em que a gente vai ter situação para estar subjugado, mas, no entanto, não subjugado de subjugação, obsessão não, tá? É subjugado pela dor. Todo mundo sabe o que eu estou falando. Às vezes a pessoa tem uma enxaqueca, aí fala assim: eu vou tomar um remédio, vou para cá e vou trabalhar. Não consegue.
Uma pessoa com enxaqueca não consegue. Uma pessoa com uma crise renal, uma pessoa com uma crise, né, no ciático, né, com uma pessoa com joelho, com problema de joelho, não consegue vir na instituição. Cabe a gente ter essa compreensão. Agora, para as coisas corriqueiras, para as coisas pequenas, a pessoa olha assim, o quê? Problema? Problema nada. Eu vou lá e vou trabalhar. É essa que é a diferença entre aqueles que já têm o Cristo Consolador no seu coração. E ele diz em várias, eu não sei se na filmagem está muito clara, as cores estão claras na filmagem? Tomara que estejam, porque aqui nós colocamos cada uma das partes da mensagem separadas por cor. Eu queria dizer a vocês que só esse slide aqui dá 1 hora de trabalho. Nós não vamos trabalhar 1 hora ele não, nós vamos seguir adiante. Mas olhem só para vocês depois, quando chegarem em casa, isso é um outro detalhe importante, provavelmente algum outro palestrante, algum outro expositor, alguma dirigente já deve ter falado isso. Quando tem programação, é distribuída a programação, aquilo não é enfeite não, tá? Aquilo lá é para a pessoa, antes de vir para a reunião, pegar o livro e ler o conteúdo. Aí assiste a reunião. Depois que sai da reunião, pega o livro e lê o conteúdo. Vocês vão ver o quanto que a gente consegue absorver e crescer em conteúdo quando consegue fazer isso. Cheguem em casa e façam isso. Pega essa mensagem, Mateus capítulo 11, versículos 29 e 30, pega essa mensagem e tenta separar ela exatamente da maneira como nós fizemos aqui. Exatamente como nós fizemos aqui. Olha lá. Tomai sobre vós o meu jugo. É uma coisa. É uma coisa. Todos nós temos que entender que este conteúdo de Jesus é para cada um de nós. Não é fácil não, hein? Não é fácil. Por isso que às vezes a pessoa diz que é pesado. Tem gente que fala assim, mas Eduardo, quando Jesus diz que tomou um tapa é para dar a outra face, como é que eu faço? Aí a gente já tem que dizer para a pessoa, não é para dar outra face não, porque se você der a outra face assim, né, der a outra face para bater, vai ficar pesado o jugo. Não é isso que ele está fazendo não. Aí é preciso a gente ter a interpretação do que ele está dizendo. É preciso entender que olha como é que ele diz aqui na segunda frase. A segunda parte, ele diz exatamente o que a gente precisa fazer. Aprendei comigo. A gente podia até pegar essa segunda mensagem aqui, essa segunda aqui assim, e colocar aqui no lado aqui, Livro dos Espíritos, questão 625. Aprendei comigo. Por quê? Porque na 625 diz para nós que ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia, ele é o nosso paradigma. Tem que aprender com ele. Porque se não aprender com ele, acaba que a pessoa quer aprender com as pessoas na rua. Acaba que a pessoa quer ouvir o que é o comum do dia a dia. Vocês nem precisam me responder. Eu fiz um exercício como esse uma vez, num centro espírita. Eu virei para as pessoas e disse assim, vocês sabem, a gente até pode arriscar, vocês sabem me dizer qual é, quem souber levanta a mão, a questão 165 do Livro dos Espíritos? Ninguém lembrou. Ninguém lembrou. Aí eu perguntei para todo mundo assim, vamos fazer de conta que nós estamos fazendo uma prova. Eu já fui professor, né? Então a gente não tem jeito, quer fazer prova o tempo todo, né? Prova oral. Aí eu perguntei para o pessoal assim, vou dar uma chance de vocês passarem do ano. Aí eu disse, bateu? Aí todo mundo levou. Todo mundo, rápido, falando alto. Bateu, levou. Ou seja, questão 165, ninguém sabe. Bateu, levou, todo mundo acerta. Bateu, levou? Não. Não, não. Não é bateu e abrir-se-vos-á, não. Não é ensinamento do evangelho, não. Infelizmente, é bateu, levou. É o toma lá, dá cá.
É o olho por olho, dente por dente. É o não sou homem ou não sou mulher de levar desaforo para casa. Ou seja, questão 165 do Livro dos Espíritos, não sei. E os outros ensinos? Nisso eu sou bom. Compreendem como são esses indivíduos? Então o que a gente precisa fazer? Nós precisamos aprender com Jesus. Temos que ter humildade de coração. Quando nós tivermos humildade de coração, acharemos repouso para nossas almas. Por quê? Porque na realidade o jugo é suave e é leve o fardo, mas a gente tem que ter olhos de ver, tem que ter ouvidos de ouvir. Porque se não tiver olhos de ver e não tiver ouvidos de ouvir, acha que tem que ser bateu, levou. Tem que ser olho por olho, dente por dente. Tem que ser como muitos irmãos entenderam, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E aí o indivíduo pensa que é para usar a espada no outro. Não é. A espada é para futucar a nós mesmos. Orai e vigiai. A pessoa, opa, já sei o que eu tenho que fazer. Todo mundo é craque. Todo mundo sabe como é que funciona. Orai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Amém. Vigiai. Não foi isso. Vigia o outro. Não é isso que ele falou. Não foi isso que ele disse. Então, nós precisamos aprender para transformar no fardo um pouco mais leve, para poder entender o que está sendo dito para a gente, porque senão a gente não consegue entender. Tem que conseguir ter cuidado com o que está sendo trazido. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que todos os sofrimentos, todos, a grande vantagem da gente estar diante de todos os sofrimentos é que quando se diz todos os sofrimentos, não tem o que discutir, são todos. Se fossem alguns, eles iam escrever alguns, mas eles não escreveram alguns, eles disseram todos. Todos. Seja miséria, decepção, dor física, perda de ser amado, encontram a sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Nós precisamos mudar a maneira como enxergamos as nossas questões do dia a dia. Por isso que estudar é importante. Por isso que estudar é importante. Não basta estudar, tem que praticar. Por isso que a gente fala sobre o dever de casa. Tem que fazer, tem que exercitar. Nós estávamos estudando um texto outro dia, e aí, em determinado momento, tinha uma imagem de um barco navegando. Eu acho que eu devo ter posto essa imagem aqui no estudo de hoje. Mas a gente já adianta para a gente imaginar, porque um barco navegando, todo mundo sabe o que é um barco navegando. Tem gente que acha que vai aprender a navegar fazendo um barquinho de papel, enchendo o tanque e colocando o barquinho ali e soprando. Tinha uma brincadeira antiga de criança que o pessoal falava assim: você aprendeu a soltar pipa na frente do ventilador. Vocês já ouviram isso? Tá? Por quê? Porque não é assim que aprende. Ninguém aprende a navegar em Lagoa de Araruama. Não é em lagoa que a gente aprende. Não é dentro da banheira. A gente aprende indo para se expor nas situações do dia a dia. Por isso que tem que olhar para o próximo. Olhar a dor do outro, olhar o sofrimento do outro, que às vezes é muito maior do que o nosso. Por isso que precisa. Essa imagem aqui é mais ou menos uma imagem que significa para nós o movimento das nossas existências. Todos nós somos criados simples e ignorantes. Isso aqui é uma grande estrada. É a estrada da vida. Quando a pessoa foi criada, ela está aqui no iniciozinho. Nenhum de nós sabe como fomos criados. Está lá no início. Onde é que começou? Não sei. Eu só sei que eu estou mais ou menos aqui nesse meio do caminho. Todos nós. O que importa para nós é que se nós continuarmos a estrada da vida, como temos que continuar a estrada da vida, seguindo em frente com perseverança, com persistência, com força de vontade, um dia nós vamos chegar no que se promete para cada um de nós, que
que algumas religiões trouxeram como sendo o paraíso, e para outros momentos foi o reino de Deus. Para alguns irmãos da doutrina espírita, a pessoa pensa que é nosso lar. Cada um vai pensando da sua maneira. Não importa. O que interessa é a gente saber que nós vamos ter uma situação melhor no futuro. O reino dos céus, o reino de Deus. Uma situação em que não haverá mais sofrimentos como nós temos aqui na Terra no momento. Agora, na hora que nós vamos perseguir esse caminho, na hora que nós vamos percorrer esse caminho, muita da gente chega num determinado momento e fala assim: já sei, vou tirar um atalho. Tenho que sair daqui e tenho que vir para cá. Vou fazer um atalho. Qual é a menor distância entre dois pontos? É uma reta. Aí a pessoa vai fazer um atalho. É assim que funciona. Só que na hora que ela vai fazer o atalho, ela cai no buraco. E ela vai cair no buraco e depois vai ter que voltar para o mesmo lugar para continuar a estrada. Para nós aqui do Rio de Janeiro, a gente tem uma ideia muito legal a respeito desse assunto. Vou guiar vocês aqui nesse momento. A gente está andando de carro ali na Francisco Bicalho. Aí subiu, está todo mundo acompanhando? Estamos vindo para aqui, estamos indo em direção à Avenida Brasil. Subiu o viaduto, aí foi andando. Quando chega lá na frente, só tem duas opções. Ou vai para a direita, Rio-Niterói, ou vai para a esquerda, Avenida Brasil. Como é que funciona o atalho? O atalho funciona exatamente assim. A pessoa está indo em direção à Avenida Brasil, está engarrafada, ele pensa assim: vou tirar um atalho, vou dar uma chegadinha em Niterói. E não entende que quando ele entra no caminho errado, ele vai ter que ir lá na frente, vai ter que pagar o pedágio, vai ter que fazer o retorno, depois vai voltar e vai pegar o mesmo engarrafamento da Avenida Brasil. É assim que funciona a nossa situação. É exatamente assim que funciona. A pessoa está doente, o médico diz: água, vitamina C e cama. Aí a pessoa fala assim: vou fazer um atalho, não vou tomar água, não vou tomar remédio, vou para a rua. O que acontece? Não fica curado. Com Jesus é a mesmíssima coisa. Os remédios todos são apresentados para a gente de uma maneira muito clara. O tempo todo estão sendo apresentados os remédios para a gente. Perdoa. Aí a gente diz assim: eu tenho outra encarnação, perdoo lá na frente. E não consegue parar para pensar que você, adiando o que tem que fazer, você está sempre trazendo para você mesmo, agregando a você mesmo novas e mais e maiores dificuldades. O Evangelho traz para a gente: sobre quem nada espera após esta vida ou duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem adoçar sua amargura. Nosso dever é escalar o morro. Não tem jeito. Todos nós temos que escalar o morro. Não tem jeito. Nós somos colocados diante um dos outros para aprender a viver em sociedade. Problema: um dos livros às vezes trazem para a gente assim: nós precisamos nos aturar. Vocês sabiam que nós precisamos nos aturar? Vocês sabiam disso? Que nós precisamos nos aturar? Não, não é isso que eles dizem. Nós precisamos nos suportar. Aí a pessoa pega e fala assim: tem livro que traz, nós precisamos nos aturar. Aí o Evangelho traz que nós precisamos nos suportar. Aí a pessoa pensa assim: mas quem escreveu aturar é porque aturar é a mesma coisa que suportar. Não é? Não é não? Eu tenho que suportar minha mulher. Eu tenho que suportar o meu irmão. O que é isso? O que é suportar? De forma resignada. De forma resignada? Olha que difícil que dá para a gente pensar. Estão vendo só? A pessoa tem uma parte lá no livro do Pontos e Contos, se eu não me engano é Pontos e Contos,
que a companheira desencarnou depois de 50 anos de casado. Aí ela pegou e disse assim: yes! Olha a alegria dela. Yes! Eu aturei o meu marido por 50 anos. Compreendem? O suportar não é do verbo sinônimo de aturar. É dar suporte. Tem nada a ver com aturar. Então esse é uma das questões que a gente tem que pensar. A situação do dia a dia tem que ser a escalada. Tem que escalar o morro, não tem jeito. Tem que escalar. É só olhar todos os grandes espíritos que já aportaram no nosso planeta, sem exceção. Não existe refresco. Não existe refresco. Tem que trabalhar, tem que se dedicar, tem que ouvir, tem que perdoar, tem que amar. E aí depois começa tudo de novo. Se a pessoa no meio da escalada desiste, ela vai ter que voltar a escalar tudo de novo. Não tem atalho. Eu vou por outro caminho. Não tem atalho, não existe isso. Não é que a pessoa vai regredir, não é que a pessoa vai retroagir, não é isso. Jesus mostrou isso para a gente quando disse em determinado momento que aquele se eleva, o que se eleva vai o quê? Vai ser rebaixado. Mas ele não vai ser rebaixado porque ele vai retroagir, porque esse é o padrão evolutivo do indivíduo. Aí ele se acha mais do que é. Ele vai voltar para onde ele está. É o real dele. Da mesma maneira, se a pessoa está numa posição e ela se abaixa, ela vai voltar para o lugar onde ela está. Ninguém vai ficar ganhando prêmio sem mais nem menos. Isso não existe dentro do Evangelho. Não tem sentido a respeito disso. A condição para nós crescermos é seguir as leis de Deus. Isso aqui então é muito importante também para a gente, porque nem sequer são leis de Jesus. Muitas das vezes a gente confunde e começa a achar que Jesus é o autor das leis. Ele também no Evangelho disse, no Novo Testamento, disse para a gente: eu vim trazer os ensinos que meu Pai mandou eu trazer. É isso que é a questão. Por isso que quando chegam para ele e perguntam se ele é bom, ele diz que não é. Porque ele entende perfeitamente que quem é o governador, quem é o manda-chuva, quem é o comandante de todas e quaisquer situações é Deus. Ele já consegue entender isso. E muitas das vezes a gente também não consegue entender isso. Se eu perguntasse para vocês assim: quem é esse que está aqui? Aí a pessoa vai falar: é uma ovelhinha. Somos nós. Aquilo ali somos nós. É Jesus dando colo para a gente, não fisicamente, mas trazendo nos ensinos que ele veio trazer. Os ensinos são o colo para cada um de nós. O nosso fardo é o nosso dever, amor e caridade. Todo mundo que já teve a responsabilidade de educar uma criança sabe que não é fácil. Tem que repetir, tem que limpar, tem que fazer, tem que ensinar, tem que repetir, tem que limpar, tem que fazer, tem que ensinar, e tem que fazer, e tem que ensinar. Né? Até quando? Me lembro de uma senhora que tinha 96 anos, virou para o filho de 75 e disse para ele: menino, se você não agir direito, vai tomar uma chinelada. Claro, ela não ia dar uma chinelada nele, né? Porque ela também atualmente até pode ser presa por conta disso, né? Mas só para a gente poder pensar a respeito. Mãe é mãe para sempre. É para sempre. Compreende? Então a gente tem que pensar a respeito disso. O dever é amar, o dever é a caridade. Só que amar e caridade não é fácil fazer. Às vezes a gente vai fazer. Me lembro de uma situação de um companheiro que distribuía sopa. A casa distribui sopa? Que lindo, muito lindo esse trabalho. É o cheirinho, né? Eu estava pensando que o cheirinho... É porque o cheirinho não sai aqui assim no vídeo, não sai o cheirinho. Né? Eu estava pensando que era o palestrante que ia tomar uma sopa depois. Eu estava aqui, ai, que coisa boa.
Tô brincando. Eu ia contar para vocês que um companheiro foi entregar uma sopa, prepararam 300 quentinhas. 300. E levaram no centro da cidade. Depois de terminadas as 300 quentinhas, chegou o irmão 301. E o irmão 301, na hora que ele chegou, ele não chegou. Olha como é que é fácil amar e caridade. Enquanto você está entregando as 100, 101, 102, 103, 200, 210, 220, 230, 240, quando você termina 300, eu tenho certeza que todo mundo que trabalha faz essa tarefa, na hora que termina 300, a pessoa faz assim, dá aquela respirada, diz assim: eu consegui fazer a tarefa que me cabia. Dá aquela satisfação interior. Não é orgulho não é vaidade não. É uma satisfação de dever bem cumprido. Chegou o 301. E o 301 virou e falou assim: eu quero a minha quentinha. Falando 10 vezes mais alto do que eu estou falando agora. E ele berrava, e ele berrava, e ele berrava, e ele berrava. E um dos companheiros lembrou que tinha um pacote de biscoito no carro. E aí ele pegou: fora da caridade não há salvação. Saiu correndo, pegou o biscoito e levou o biscoito cheio de carinho e amor. Ô meu irmão, nós não temos 301 quentinhas, a quentinha é 301, mas nós temos um pacote de biscoito. O companheiro pegou o pacote de biscoito, olhou para eles, jogou o pacote no chão, pisou em cima do pacote, xingou todo mundo e foi embora. Pergunta: o que a gente faz na semana que vem? Aí teve um companheiro que virou para mim e falou assim: pois é, aí um companheiro virou e falou assim: então a gente tem que fazer 301, vai chegar ao 302, então vai fazer 350. Vai ter que faltar. Pois é, mas é essa que é a grande situação. Então, para nós conseguirmos entender que não é fácil amar. Se fosse fácil amar, não teria parte dentro do Evangelho segundo o Espiritismo um item específico sobre a ingratidão dos filhos. Só para a gente parar para pensar. Nosso dever é amar. Nosso dever, olha aqui como estava, parece até combinado isso, né? Parece combinado, mas isso que está aqui é a mensagem de preparação do ambiente do nosso pastorino. Tem que olhar para fora. Tem que olhar para fora, tem que se modificar. Todos nós. O Livro dos Espíritos diz para a gente que, lá em Lei de Sociedade, que no dia que todos nós conseguirmos olhar um para o problema do outro, acaba os problemas da nossa natureza. Acabam os problemas do mundo. O que significa? Eu olho para o problema de todos vocês, a companheira olha para o problema de todos nós, a Mayra olha para o problema de todos nós, a companheira que está lá no fundo olha para o problema de todos nós, e cada um de nós olha para o problema de todos os demais. Problema é que a gente não faz isso. Como é que a gente faz? Acorda de manhã e faz assim: eu faço isso porque eu preciso, porque eu preciso, porque eu preciso, porque eu preciso, porque eu preciso. E fica assim o tempo todo. O negócio é tão crítico que a pessoa ouve Jesus dizendo: amem-se, ama o próximo como a si mesmo. Aí a pessoa: entendi, eu tenho que me amar. E aí começa: eu me amo, 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 eu me amo. Aí vira até música: eu me amo, eu me amo, eu me amo, e por aí vai. E não para de se amar. E só fica no se amar. Agora, não consegue perceber que quando a gente faz assim, ó, eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo, o nome disso é horrível a gente ouvir isso, mas é realidade. É duro. É duro ouvir isso, mas é realidade. Tem que se amar? Tem que se amar. Tem que se gostar. Mas tem que olhar para os demais indivíduos, porque senão você não consegue desenvolver o amor e a caridade. Você não consegue cumprir o que está dentro da designação de responsabilidade nossa durante a encarnação. Livro dos Espíritos, questão 132. É preciso ter o equilíbrio entre as necessidades de espírito e de matéria.
É preciso equilibrar, é preciso. Tem que cuidar do espírito? Tem. Tem que cuidar da matéria? Tem. Mas tem que cuidar do espírito? Tem. E tem que cuidar da matéria? Tem. E tem que fazer isso de maneira equilibrada. Se ficar cuidando só da matéria, esquece o espírito. Se cuidar só do espírito, esquece a matéria. Não pode ser nenhuma coisa nem a outra. Tem que ter equilíbrio. Tem que saber o que tem que fazer. Tem que servir. Tem que ter humildade. Tudo isso são os deveres que o Evangelho coloca para cada um de nós. Esse é o Cristo Consolador. Se eu percebo que preciso olhar adiante dentro da minha sociedade, a gente se sente melhor. Não é possível que todos esses benfeitores estejam equivocados. Todos, sem exceção. Todos os benfeitores, sem exceção, dão a mesma mensagem. Me lembro de uma história do Divaldo Pereira Franco, que a companheira chegou na casa espírita para conversar com ele. Ela diz assim: meu filho foi assassinado. E a pessoa que cometeu o assassinato está presa. E aí o Divaldo, com intuição de Joana de Ângeles, vira para ela e diz assim: minha filha, eu sei que deve ser difícil, mas o que você precisa fazer é ir lá visitar aquela mãe. A mãe do assassino. Por quê? Porque a mãe do assassino não sabe a situação que está o filho dela. Você já imaginou a cabeça dela como é que está? Normalmente aquela mãe diria assim: mas e minha mãe? E o meu filho? E eu, mãe, como é que funciona? Isso o Evangelho explica para a gente. Se acabou o tempo de escola, tem que voltar para casa. Se acabou o tempo de hospital, terra, tem que voltar para casa. Se acabou o tempo de prisão, tem que voltar para casa. Evangelho segundo o Espiritismo, perda de entes queridos. Esse é o Consolador prometido, porque ele vai mostrando para a gente ter pé no chão e seguir a nossa caminhada. Então você agora vai lá visitar aquela mãe. E ela foi. E há algum tempo voltou, já colocando a ideia de que iam as duas visitarem o rapaz na prisão. Perdoando, seguindo adiante, dando sequência. Ah, mas é difícil. Claro que é. Claro que é difícil. Mas na hora que a gente faz, o fardo fica leve. Porque a gente tira dos nossos ombros todas as coisas que são pesadas, que nos levam para baixo. E ganha os potenciais, as potencialidades que nos fazem voar. Olha lá Jesus para a gente. Jesus é a nossa esperança. Mas ele não é a nossa esperança no sentido de que ele vá. Não esperemos que Jesus segure o leme dos nossos barcos. Jesus não segura o leme dos nossos barcos, porque se segurasse, seria um contrassenso, seria contra o livre-arbítrio. Jesus chega para a gente e diz assim: ó, presta atenção, meu filho, olha aí, vai para lá que fica mais fácil. Não sei se já tiveram essa experiência, vou contar para vocês, no caso, a experiência que eu tive, né? Eu estava uma vez na praia, ali no Leblon, o mar, água gelada, feito não sei o que, cada onda maior do que eu. A onda estava grande, hein? Onda maior do que eu, vocês estão sentindo que a onda estava grande, né? O que aconteceu? 3 rapazes se afogando. 3 se afogando. Aí a mãe vira para mim e fala assim: moço, pelo amor de Deus, ajuda os meus filhos. Quando ela falou moço, pelo amor de Deus, eu olhei para um lado e falei assim: tem que ter alguém no meu lado, moço. Ai, meu Deus, tem que ter um moço no meu lado. Pelo amor de Deus, será que não vai ter nenhum moço no meu lado? Aí eu olhei para um lado, era manhã cedo, não tinha nem salva-vida na praia.
Aí eu olhei para um lado, não tinha moço, olhei para o outro, não tinha moço. Aí falei assim, sou eu o moço. Aí o que eu tive que fazer? Água gelada, eu me lembro como se fosse hoje. Meu Deus do céu, a água estava muito fria. Aí eu entrei dentro da água, fui na direção dos rapazes, venci a arrebentação. Quando eu cheguei lá perto deles, eu falei assim, eu não vou conseguir tirar vocês 3 de dentro da água. Eu vou dizer o que vocês têm que fazer e vocês vão seguir o que eu vou falando. Então vamos nadando, quando fizer isso, aí vamos fazendo. Fazendo água. E dá abraçada, aproveita a onda, dá abraçada. Nisso chegaram os salva-vidas. Aí os salva-vidas chegaram, e no que eles chegaram, eles viraram para mim e disseram para mim assim, ao invés de sair por onde você está saindo, sai por ali que vai ser mais fácil. A partir daquele instante, a gente fez assim, ó, aí já eram 4, né? Eu não estava afogado, eu ia conseguir vencer, mas eu ia vencer na marra. O salva-vidas chegou e disse assim, sai por aquele lugar ali que vai ser mais fácil. E aí todos os 4 saímos mais fácil. Esse é o ensino de Jesus. É assim que Jesus faz com os barcos das nossas vidas. Por isso que é o Consolador prometido, porque a coisa está terrível. A gente está em alto mar, a gente está lá assim, Senhor, 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 pelo amor de Deus, eu estou sendo afogado. Eu estou me afogando, Senhor, me ajuda, Senhor. Por favor, Senhor, me ajuda. E aí ele diz para a gente assim, ao invés de continuar fazendo o que você está fazendo, sai por esse caminho aqui que vai ser mais fácil. Tem que fazer a sua parte. Porque se você não fizer a sua parte, eu garanto que não vai sair. Vai se afogar. Infelizmente. É lei de causa e efeito. Tem que trabalhar, tem que fazer a sua parte. Mas o fato da gente saber que existe um porto seguro, que existe um farol, que existe um referencial, que está sempre à disposição, sempre preparado para nos dizer para onde nós devemos ir, nos dando esperança no coração, e isso não tem preço. Isso é maravilhoso para cada um de nós. A gente saber, por exemplo, e a gente repete isso o tempo todo, que existem centros espíritas que estão preparados para nos receber, para ouvir as nossas questões, para poder ter um diálogo fraterno, para aplicar um passe, para uma magnetização de água, para uma palestra, para um grupo de estudo. Todo esse elenco de tarefas que existem dentro dos centros espíritas, tudo isso guiado por Jesus, pelo Consolador da doutrina espírita, isso só é sinal de fortalecimento para cada um de nós, porque a gente diz assim, quando a coisa estiver apertada, eu vou ao centro. Tem que ir ao médico também. De vez em quando precisa ir ao médico também. Mas precisa vir ao centro. Porque o médico vai resolver as coisas da carne, da matéria. E o centro vai resolver as coisas do espírito, as coisas da alma. A doutrina espírita, ela é tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que eu vou encerrar o nosso trabalho lembrando uma experiência que tivemos no nosso passado. Um companheiro de jornada, um belo dia, chega ao centro espírita e diz para nós assim: Eduardo, eu fui ao médico e ele me diagnosticou com câncer terminal. E disse para mim que provavelmente eu tenho 2 ou 3 meses de existência. O que eu devo fazer? Eu que sempre fui um trabalhador da casa. E eu disse para ele assim: olha, você vai fazer o seguinte, sempre que você tiver forças, venha trabalhar. Sempre que estiver equilibrado,
venha trabalhar. Se não estiver 100%, mas tiver condições de vir à casa, venha à casa espírita. Porque mesmo quando você não está trabalhando, acredite, você está trabalhando. E 2 ou 3 dias antes da partida dele, ele chegou dentro do centro espírita e abriu o sorriso mais lindo que eu já vi na minha vida. O nome dele é Sérgio Figueiredo, só para o pessoal saber, né? Não é papo não, é real, tá? Já foi embora, estamos aqui fazendo a nossa homenagem a ele, nosso carinho, nossa fraternidade com ele. E ele disse para mim assim, com aquele sorriso aqui assim, aquele sorriso aqui atrás: Eduardo, ó, era um caquinho chegando, né? Tá? Era um caquinho, ele era um caquinho chegando. A gente olhou para ele e falou assim: nossa! Porque era o caquinho chegando, mas os espíritos que trabalham com ele continuavam em volta. E aí ele disse: eu estou curado. E o que eu podia fazer diante disso? Só pude lhe dar um abraço, um enorme abraço, e falei para ele assim: bendita doutrina espírita, bendito Consolador prometido, que consegue nos curar em todas as circunstâncias de nossas vidas. Um beijo para todos vocês. Nesta jornada, pelos caminhos da luz, querido Eurípides, apóstolo